Olá, então, da nossa lista 2 sobre força de empuxo, princípio de Arquimedes, princípio de Pascal, estou então resolvendo o exercício 5, baseado num dos episódios que levou Arquimedes, na Grécia Antiga, a perceber que um fluido deslocado exercia sobre um corpo uma força igual ao peso desse fluido que foi deslocado, tá? Então, reforçando a definição de empuxo como peso de uma quantidade de líquido que é deslocado por alguma razão, nesse caso aqui pela imersão de um anel na água. Então, o peso do anel, 0,158 newtons. Então, dividindo o peso por gravidade, a gente chega numa massa em quilogramas de 0,016 quilogramas. E esse estudante que conhecia física, né, então incumbido de avaliar se o anel era de ouro ou não, pesou esse anel dentro da água e obteve, portanto, uma tensão ou um peso aparente de 0,149 newtons. Então, aqui para avaliar se é de ouro ou não, é importante dizer que quem faz esse tipo de falsificação eventualmente mantém a mesma massa total, mas pode tirar uma porção de ouro e colocar, por exemplo, um metal de densidade um pouquinho menor ou um pouco maior, tá? Então, é interessante avaliar também o volume do objeto para comparar se a razão massa-volume, que é o que a gente vai fazer, então, se a densidade do anel, a massa do anel dividido pelo volume que ele desloca, se vai dar uma densidade maior, menor ou igual à densidade do ouro, tá? Então, aqui, o que a gente precisa aplicar? A ideia de que o empuxo corresponde à diferença entre o peso e o peso aparente, porque essa força aqui, devido à força diferencial causada pela pressão diferencial exercida em objetos imersos em um fluido, que vai explicar a diferença de peso, tá? Pelo menos a diferença aparente. Então, a gente vai ter aqui que o empuxo vai ficar 0,158 newtons menos 0,149 newtons. Isso vai resultar numa força de empuxo, aqui já colocando direto, de 0,009 newtons. Pegando, então, a expressão de empuxo, que é a densidade do fluido, volume de fluido deslocado e a gravidade, porque é o peso de fluido, relembrando que aqui está a massa do fluido, a gente pode, então, em função da expressão do empuxo, determinar o volume deslocado. Vou estar fazendo isso, incluindo as unidades de medida, que é o que vocês também devem ser capazes de desenvolver. Então, está aqui o empuxo de 0,009 quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, dividido pela densidade do líquido em que o estudante de física testou o anel, que é água. Então, aqui eu vou usar em unidades SI, 1000 quilograma por metro cúbico, vezes a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em termos dimensionais, simplifica a unidade de massa, simplifica a unidade de gravidade e, portanto, a gente vê que de fato vai sobrar 1 dividido por 1 sobre metro cúbico, que fazendo o ajuste vai dar o volume em metros cúbicos. Adiantando esse cálculo aqui, já então o volume deslocado pelo anel em metros cúbicos vai ficar da ordem de 9,18 vezes 10 na menos 7 metros cúbicos. Se eu quiser transformar isso aqui para centímetros cúbicos, para ter um valor mais próximo, né? Uma ordem de grandeza mais coerente com a dimensão do anel, então eu vou multiplicar isso aqui por 10 na 6, 1 milhão de centímetros cúbicos, que a gente tem em cada metro cúbico. Lembrando que 1 centímetro cúbico e 1 ml são a mesma coisa. Então, esse volume deslocado aqui em ml vai ficar 0,918 centímetros cúbicos aqui. Portanto, ainda um pouquinho menos ainda de 1 ml de volume deslocado. Bem,
Para determinar a densidade do anel, então estou voltando para cá para finalizar o problema, eu vou pegar a massa do anel, agora então, como eu tenho já o volume em centímetros cúbicos, vou converter essa massa aqui para gramas, então isso aqui vezes 1000 vai dar 16 gramas de massa, dividido por um volume de 0,918 centímetros cúbicos de água deslocada. Finalizando aqui, então, fazendo essa divisão, claro que tem, se eu usar todas as casas da calculadora, que foi o que eu fiz, só não anotei aqui, a gente vai chegar numa densidade do anel de 17,56 gramas por ml, portanto, uma densidade menor que a densidade do ouro e, portanto, a conclusão é de que, de fato, apesar da massa ser constante, o anel foi falsificado. Por quê? Porque o volume que ele desloca é maior do que se ele fosse um anel feito de ouro puro. Teria outro caminho para resolver, que é calcular qual seria o volume do anel se ele fosse de ouro, comparar com o volume deslocado. Tem mais de um caminho, mas este é um dos caminhos possíveis para a resolução dessa questão 5 da nossa lista 2.